Pois toda lei se resume a um só mandamento: ame ao teu próximo como a ti mesmo. Nós conhecemos esse versículo e quando a gente ouve falar sobre amar o próximo, imediatamente a gente pensa no outro. No marido, nos filhos, na família, naquela pessoa que precisa da gente ou naquela pessoa que a gente já está cuidando, já está amando. Mas hoje eu quero te fazer olhar para esse versículo de outra forma. Vamos juntas olhar para essa parte aqui, como a ti mesmo. Eu quero te convidar a parar por alguns segundos e pensar como você tem amado a si mesmo. Talvez você tenha aprendido a cuidar de todo mundo, resolver os problemas de todo mundo, está disponível, mas quando chega a sua vez, você fica por último. Você, na verdade, nem se coloca na fila. Você se sacrifica pelo outro, você faz tudo o que for preciso, mas você nunca se pergunta o que você precisa fazer por você. Você percebe que o outro precisa mudar, você percebe que o outro precisa aprender algumas coisas que parece que não entra na cabeça, mas quase nunca você se olha diante do espelho e pergunta: e eu? O que eu preciso mudar? O que precisa entrar na minha cabeça? O que precisa sair da minha vida? O que eu preciso começar? O que eu tenho que deixar? O que precisa realmente ser tratado no meu coração de verdade? A gente sabe, mas a gente não quer pensar sobre isso. O que eu tenho alimentado que eu deveria cortar? Porque existe uma verdade muito importante aqui. Você é a referência que o próprio versículo apresenta para amar ao próximo. Não sou eu que estou dizendo isso, foi Deus que disse. E isso não significa colocar-se acima de Deus, acima do outro, achar que você é mais importante, ou precisar olhar só para você e que se dane o mundo, não. Significa apenas que o amor que você oferece ao outro não deve nascer da sua necessidade de reconhecimento, da sua carência, da sua expectativa, ou da sua esperança de que finalmente alguém te enxergue e te valorize. Talvez seja por isso que você esteja tão cansada, porque você tem dado, você tem cuidado e no fundo você vê que ninguém reconhece. Porque por mais que você diga que não, quando você ama dessa forma, quando você cuida dessa forma, você espera reconhecimento. E quando ele não acontece, você se frustra. Porque quando o outro não muda, você se decepciona. Quando você não recebe de volta, você se sente ousada. Você sente raiva de ter sido tão boa, de ter feito e de nunca ter sido reconhecida. Mas e se antes de esperar a mudança do outro, ou de fazer primeiro pelo outro, Deus estiver te convidando a olhar de verdade para você? Hoje eu quero te convidar a parar de tentar consertar alguém. Comece a olhar para você. Olha de verdade agora, enquanto você ouve essa reflexão, olha de verdade para a sua saúde, para a sua alimentação. Olha para a sua mente, para as suas emoções. Olha para a tua vida espiritual. Para os teus sonhos. Quais são os teus sonhos? Olha para o teu futuro. Você consegue enxergar o teu futuro? Porque talvez você esteja tão preocupada com o futuro do teu filho, com o futuro do teu marido, o que vai ser da sua família, que você esqueceu de se perguntar: e o que Deus tem para mim? O que Deus tem para o meu futuro? Talvez você esteja olhando para o futuro deles, preocupada com o teu futuro, na expectativa do futuro deles. Então hoje eu quero que você de verdade olhe para você, não com condenação, não com arrependimento, não para se criticar, para se chicotear, mas com misericórdia, com amor e com decisão de se fazer uma pergunta simples: o que eu posso começar a fazer por mim hoje, antes de fazer pelo outro? Talvez seja uma decisão, talvez seja colocar limite. E aqui eu quero falar de um limite que não é para o outro, é um limite para você mesma. Talvez seja começar um autocuidado, ter mais cuidado com você em alguma área, ter mais amor.
Talvez seja uma mudança de comportamento, uma mudança de hábito. Talvez seja um tratamento que você precise começar, que você sabe que precisa fazer e você está adiando. Talvez você precise de descanso, de aprender a dizer não, falar assim, hoje eu não posso, eu não vou conseguir. Talvez você precise de um recomeço, de verdade. O que você precisa começar a fazer por você hoje? Comece, porque amar o próximo não significa desaparecer para que o outro exista. Amar o próximo não significa se esquecer, se abandonar para cuidar do outro. Você também é alguém que Deus confiou aos seus próprios cuidados. O meu pai tem uma frase que ele fala assim: você é a pessoa mais próxima de você para cuidar de você. Não espere por ninguém. Cuide-se. Então essa semana eu quero te convidar. Pratique o alto amor. Isso não é egoísmo. Olhe para você. Cuide de você. Trata o que você precisa tratar. Cultive o que precisa crescer e corte o que precisa ser cortado, que não faz mais sentido. Permita que aquilo que Deus está construindo, aquilo que Deus quer fazer, aquilo que você espera, comece em você. E depois isso seja derramado sobre o outro. Você não pode dar o que você não tem. Para de amar o outro com base no teu amor, com base no teu desejo. E que você consiga se olhar no espelho e dizer: eu sou responsabilidade minha. A vida que eu tenho, a culpa é minha. Se tiver bom ou ruim, a culpa é minha. Eu também preciso de amor, eu preciso de cuidado, eu preciso me priorizar. E eu vou começar a me amar como Deus me ensinou. Porque você saber não muda nada. Você precisa decidir fazer, decidir começar. Deus abençoe o seu dia. Talvez essa palavra seja dura, seja difícil, e você não vai conseguir digerir de primeira e tomar uma decisão imediatamente após ouvir essa reflexão. Mas essa é a palavra que você precisa ouvir. Porque essa palavra é uma palavra de confronto, mas também é uma palavra de amor. Então que essa palavra te faça olhar para si mesma, não com culpa. Não decidindo agora ficar radical, decidindo largar todo mundo de mão, mas decidindo se olhar com mais amor, com graça, com empatia, porque aquilo que você faz por você, você vai derramar sobre o outro. Deus abençoe a sua vida. Eu sou Carla e eu desejo que esse devocional entre no seu coração e dê fruto.